Ok, já estamos em linha, né? Boa noite a todos, bem-vindo no de PandaCast, né? Podcast do grupo do IA de Angola. É de PandaCast porque a independência não é só uma proclamação, mas é um estado de espírito e um estilo de vida em que nós somos independentes e nós pensamos por nós próprios. Está aqui com meus convidados o senhor Manuel Catala e também o senhor José Palanca e mais outro convidado especial e secreto em breve. Então, já podemos começar. Estão todos em linha? Conseguem me ouvir? Sim, eu estou em linha. Eu só vou me removendo, faço parte da elite que vai analisar. Emanuel, estás a nos ouvir? Emanuel, tira o mute. Estás a... Não estamos a ouvir, Emanuel. Estás com o microfone Emanuel. mudo, Emanuel. Eu, agora sim, eu fechei o microfone. Desculpa aí. Não tem de quê. Estavas a dizer? Eu só não consigo te ver. Sim, eu desliguei a minha câmera por causa da velocidade da internet, mas podemos tentar. Consegue me ver agora? Agora consigo te ver. Ok. Antes que as pessoas fiquem preocupadas que eu... Às vezes estão a pensar que é o Zero, né? Que está a fazer o stream a partir de um sítio. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Então, o tema de hoje, né, era a violência policial em Angola, né? Existe ou não existe? Então, acho que os ouvintes, né? Só rapidamente, cada um deveria dizer qual é a sua opinião sobre isso. Depois podemos ler uma matéria e começar a conversa. Ou prefere que eu comece com a matéria? Não, começa com a matéria e vai servir de base para balizar a nossa discussão também, né? Ok, um instante só. Bom, sim, esse tema foi inspirado por causa da manifestação do dia 12 contra a violência policial, né? Isto esteve em todas as redes sociais e isso estava relacionado com o caso do médico que foi morto. Certo. Ok. Bom, a narrativa é que ele foi morto por não ter a máscara, mas ele foi morto quando foi apreendido, estava na esquadra, ele estava retido por não pagamento da multa, né? Então, eu não sei se eu consigo partilhar a minha tela. Ok, consigo partilhar a tela. Não. Como é que se partilha a tela aqui? E sim, sim, então podem ver aqui as fotos. Conseguem ver as fotos? Vai partilhar agora. Isso, deu para partilhar. Sim, como podem ver, foi um grande momento, digamos, político, né? Fizeram charge, né, como dizendo no Brasil, e o tema da manifestação era mesmo essa, né? Eu sou o Silvio Dalla, né? Não me mate, e eu acho que isso para mim se resume um pouco nessa imagem, né? Sinto medo quando vejo um polícia, porque o matar por não ter máscara. E tinha um cartaz, já não encontro aqui, mas tinha um cartaz que dizia que o governo deveria deixar de nos matar. Então, este é um pouco o estado de espírito da coisa, né? Bom, Certo. claro, além da morte do médico, também houve pelo menos 20 mortes, 20 pessoas que foram mortas pela polícia desde janeiro. Então, isso tudo foi colocado no mesmo pacote. Mas uma coisa importante nessa narrativa é o seguinte: colocam a responsabilidade no Ministério e no Governo. Taxativamente dizem que é um problema político, ou seja, a polícia está a matar por iniciativa política
Então, por isso é que eles colocam, quando dizem violência policial, não é simplesmente alguma coisa está a acontecer, mas alguma coisa está a acontecer porque é o sistema que quer que aconteça assim. Então, esta aqui é a definição de violência policial, segundo o que eu estou a ver. Qual é o seu posicionamento, Manuel? Então, eu tenho muito medo quando a gente terceiriza a responsabilidade para entidades que ninguém sabe o que é. Tipo assim, violência policial é um negócio muito genérico, a culpa é do Estado, é mais genérica ainda, a culpa é do MPLA, você nem sabe que bicho é esse, né? Então, enquanto pensador de viés liberal, hoje eu tendo a pensar mais no sentido das responsabilidades individuais, né? No sentido de que a responsabilidade não é da Polícia Nacional, a responsabilidade é dos policiais que estão a policiar. Né? Isso pessoaliza muito mais a situação, porque quando dizemos que a culpa é da corporação da Polícia Nacional, então nós não conseguimos responsabilizar ninguém, né? E essa questão da violência, da parte da força ser privatizada, da força ser entregue a determinado grupo de pessoas, é muito complexa, porque eu, enquanto liberal, eu acredito que devemos sempre praticar uma política de prudência. Precisamos ser prudentes o suficiente para pensarmos que tipo de poderes estamos a conceder à polícia quando a constituímos. Mas qual é os nossos problemas? É a nossa matriz histórica. Somos um país ainda militarizado. Acabamos de sair da guerra civil, então nós precisamos trabalhar em Angola toda uma reestruturação que começa na própria mentalidade do cidadão para lidarmos com essa situação. Porque, feliz ou infelizmente, esses indivíduos que hoje estão na Polícia Nacional, muito recentemente estavam nas matas e estavam nas guerrilhas, numa guerra, para mim, completamente infundada, né? Mas é isso que eles estavam a fazer há muito pouco tempo atrás. Então, a mentalidade deles é, de fato, de um país ainda do século passado, do milênio passado, pelo menos, né? De um país ainda que está em guerra, onde a polícia tem todo um poder, como se ainda estivéssemos a viver um estado de exceção, mas já não estamos a viver um estado de exceção. Agora, Rousseau é um cara que me ajuda muito a entender as polícias hoje na maior parte dos países do mundo, porque ele vai dizer assim, o que aconteceu na fundação? Claro, é uma colocação hipotética, mas ele vai dizer que na fundação das nações aconteceu uma coisa muito interessante. Os ricos descobriram que precisavam se proteger dos pobres, então eles chamaram os pobres e disseram assim, gente, vamos fundar uma sociedade, vamos caminhar em fraternidade, amizade, liberdade. Nós criamos as leis, nós ditamos as regras, nós seremos o parlamento e ainda teremos a polícia para vos proteger de vocês mesmos, né? Ele fala que não faz... Sim. Olha, desculpa te interromper, porque assim adiantamos um pouco. Acho que é bom. O que você falaste no princípio é muito importante, a questão da nebulosidade do tema, né? Da acusação. Violência policial é como se fosse um papo de gato. É que eu perguntei a outras pessoas outro dia o seguinte: ou seja, o polícia chegar e dar 2 bofetadas a alguém é igualmente violência policial, do mesmo gênero que o polícia chegar e matar alguém. Então, isto cria uma espécie de, digamos, um contágio emocional, né? Porque todos nós sabemos que existem dezenas de casos de polícia que fazem desmandos. Chega a dar uma galera ou grita com alguém, ou faz alguma coisa. Mas, quando você coloca aquilo na mesma categoria de violência policial, como, por exemplo, o assassinato do médico, o que vai acontecer? O que acontece muito fica contaminado com a gravidade, com a carga emocional daquilo que acontece pouco, que é a morte do médico. E o que acontece pouco fica contaminado com a impressão do número daquilo que acontece muito, mas não é grave. Está a ver? Então, você cria nas pessoas, ou seja, amplia na mente das pessoas a incidência daquilo que está contra a qual está se manifestando. Está a ver? E a questão da personalização é o que é muito importante aqui, porque é o seguinte, eu creio que é possível que você haja e tenha
um, um caso de violência policial em que a instituição Polícia Nacional possa ser responsabilizada, possa ser a instituição responsável. Mas para isso deveria ter algumas condições, que é, por exemplo, deveria haver uma ordem política, né, que mande os agentes matar. Ou os agentes matando por sua própria iniciativa, eles deveriam ser protegidos pela sua hierarquia. Ou seja, a hierarquia ou assume um crime já feito, ou manda fazer um crime e protege os executores, não é isso? Por exemplo, no caso do Jacaré, né? No caso do Caçule e do Camulingue, por exemplo. Os homens que fizeram aquela ação tinham a promessa de impunidade. Aquilo foi um ato político e se a pessoa que tomou a decisão, por exemplo, fosse o ministro do Interior, naquela altura, podia-se dizer que ele, como ministro, ou a instituição liderada por ele, é responsável por aquilo. Mas o que está a acontecer, por exemplo, com esse caso do médico, é isso que você disseste. São incidentes isolados, causados por ações isoladas de agentes. Mesmo no caso do médico, o agente não foi morto numa ação que é propriamente policial. É extorsão. O agente está a extorquir um cidadão e o mata enquanto está a extorquir. Extorquir não é uma função policial. Concordas comigo? Realmente eu concordo que existem alguns graus de violência que a gente precisa considerar e, além disso, eu também acho que, de fato, existem mandatos políticos para matar, existem acidentes que acontecem no decorrer de uma ação policial. Daria para entender assim, talvez, o caso do médico. Mas o que eu coloquei no começo é que, enquanto cidadãos, o que não pode acontecer é justamente isso, nós, até o próprio policial, ele está a se resguardar, ele está escondido na veste da própria Polícia Nacional, enquanto que ele, como cidadão, deveria ter a consciência de que a violência seria o último recurso. Enquanto policial, deveria ser o último recurso enquanto policial e sempre respondendo a uma situação extrema, ou seja, no caso da autodefesa, que também é prevista por lei. Então, enquanto policial, ele devia ter essa consciência, todo policial deveria ter essa consciência. Em que caso eu devo me valer da violência? Não, somente em última instância, quando é por autodefesa. Nunca é uma ação primeira, nunca é uma atitude primeira que eu devo tomar enquanto policial. Mas, em nosso país, algumas questões são muito complexas. Por quê? Porque tudo é segredo de Estado. E, além de tudo ser segredo de Estado, você não sabe onde termina a questão política e onde começa a própria questão de segurança pública. Você não tem noção de mais nada em Angola. Feliz ou infelizmente, é assim que nós vivemos hoje. Você não sabe se de fato existe uma ordem para matar, se não existe uma ordem para matar. Ninguém sabe de nada, né? E ainda que soubesse, talvez nada faria. Uma ordem para matar ou não matar, nós podemos não ter acesso à ordem, porque a ordem pode ser verbal. Mas nós podemos ter indício da sua existência, porque é muito simples. Se as pessoas que matam não são punidas, ok? Ou se há uma tentativa de encobri-los, de protegê-los, além da solidariedade corporativa normal que você tem no exército, ok, vamos desligar as câmeras para melhorar o áudio. Sim, além da solidariedade normal que você tem no exército e na polícia, né, corporativa, que você também tem nos médicos, né? Cada um protege o colega. Se houver uma tentativa de encobrir o crime, né, politicamente movida, ou impunidade dos agentes, eu acho que você pode deduzir que é uma ordem de matar. Por exemplo, antigamente, quando era o Tim Ribeiro, o comandante paraviana, né, que houve muitos delinquentes que eram mortos, executados sumariamente, nenhum agente foi castigado, nunca conseguiu se encontrar quem os matou, mas sabe-se que é a polícia que os matou, então aí você pode deduzir que é uma ordem de matar. Então, acho que quando você coloca isso muito, que olha, nós não sabemos o que está a se passar, é impossível saber o que está a se passar, nós ficamos meio paranoicos, está a ver? Eu acho que isso também não é um bom estado de espírito.
Não, a questão, ô Samuel, não é que não soubemos o que está a se passar, não responsabilizando a quem de direito, né? Porque houve um crime e nós sabemos que quem cometeu o crime é um policial. Não estou a entrar nesse mérito de não sabermos o que está a se passar, nesse sentido de que não podemos responsabilizar ninguém. Mas nós não sabemos se existe uma ordem política de fato que mandou fruto da qual o médico pode matar. Isso a gente não sabe, a gente pode induzir, a gente pode fazer deduções. E outra questão também interessante é que a impunidade é um estado comum em Angola. Não é só um estado comum nessa situação. Diversas outras situações muito mais graves, que matam muito mais pessoas, também não dão em nada. Então, isso é um estado comum em Angola. Às vezes eu pretendo, talvez no presente Desculpa, podes momento... dar um exemplo? Podes dar Se um pode- exemplo? A questão, por exemplo, Porque, do surto de malária que teve em Quilengues, não sei se você tomou conhecimento, agora com a pandemia teve um surto de malária que matou mais de 40 pessoas lá nos lados de Quilengues e nada foi feito. São 40 pessoas que morreram porque não não, tinha mas nenhuma calma, não, assistência, estamos a não falar tinha... de violência policial. 40 pessoas que morreram por Não, problemas que estamos é a outro falar de assunto. violência. O Não, a quê? violência policial, do jeito que estamos a colocar, ela vai terminar como violência do Estado. Essa é a grande situação, porque numa ponta está o polícia e no outro está a própria instituição de Estado que salvaguarda ele. Por isso é que eu dei uma generalizada no sentido de dizer que existem diversos outros casos que também terminam em nada, mas que deveriam se tornar questão de processo crime, inclusive. Não, mas calma ainda. Por exemplo, este que você falaste, das 40 pessoas que morreram num surto de malária no Quilombo, é o seguinte: isto é um problema de saúde. As Não mortes por entendi. problemas de saúde. Eu disse, as 40 pessoas que morreram por questões de Uhum. malária no Quilombo não é a mesma coisa que a polícia chegar e matar 40 pessoas. Cada um é Não, responsável. a mesma coisa é quando, alguns 2 meses antes, o governo cortou toda a verba dos hospitais da região. E não Sim, Se existe. torna, eu se gostaria de torna fazer uma aqui, violência. Sim, Milton, pode falar, desculpa. Milton, diga. sim, até desculpa, acho que então de me desculpar por ter chegado um bocadinho tarde. Eu tive aí uns precalços. Saudar a todos que estão a assistir e aos colegas do painel, ao Samuel, ao Manuel, né, ao Manuel Catala. É, Nesse ponto que foi levantado pelo Manuel, eu penso que vai muito de encontro àquilo que já tem sido referido bastante. O fato de nós termos um Estado demasiado grande, demasiado burocrático, que torna, de certa forma, a impunidade natural. Por exemplo, em atos cometidos pela Polícia Nacional, é muito difícil, fica muito difícil entender quem é que deve ser responsabilizado por isso. Quem deve ser responsabilizado quando um polícia mata? O comandante da esquadra, o comandante municipal, se que existe, a Polícia Nacional, o Ministério do Interior, né? E com essa toda politização que há em torno das instituições do nosso país, inclusive a polícia, acaba por ser uma discussão um bocadinho confusa. Eu penso que seria muito, muito interessante se nós ao falar da polícia, olhássemos também por essa perspectiva de um Estado que é demasiado grande, demasiado burocrático, que fica muito difícil atribuir responsabilidade a indivíduos ou a instituições de uma forma geral. Ainda mais quando por falta de fiscalização, por falta de controle, indivíduos em alguma situação de poder rapidamente acabam por ter condutas inapropriadas e tudo mais. Então, é aquilo que eu penso quando eu cheguei, eu já vos encontrei a falar disso, saber diferenciar instituição, saber diferenciar indivíduos, né? Quando é que é de fato uma ação de indivíduo e quando é que é de fato uma ação da instituição. As manifestações que foram ocorrendo no nosso país, e eu dou graças a Deus que eu não participei em nenhuma, elas não sabiam justamente estabelecer essa diferença.
parecia, pelo menos no discurso, de que existe aqui uma espécie de violência policial sistemática, que a polícia está sistematicamente a matar pessoas. Houve, inclusive, comentários de que, nesse período da pandemia, houve mais mortes por causa da polícia do que propriamente por causa do corona, que até agora não percebo, né? Sei lá, se não me engano, mortes diretamente causadas pela polícia desde o começo do ano, pelo menos na imprensa, não passam de 10. Né? Não passam de 10, eu acho que nem passam de 6. E se tirarmos aquelas mortes por justa causa, porque tiveram mortes por justa causa, podemos chegar que mortes assim desse tipo, como do Dala, provavelmente não passaram de duas, ou simplesmente o caso isolado do Dala. Então, o meu maior problema em relação ao tema foi excessivamente politizado e está sendo usado como eu diria, como um cartaz para passar determinadas agendas do nosso país. Sim, Danielson. Acho que eu terminei. Desculpa, Milton. Sim, eu concordo. E quando nós tínhamos começado fizemos uma pequena tentativa de definir o que seria uma crise de violência policial real, né? Os fatores que eu apontei, pelo menos na minha ótica, seria a impunidade, ou os agentes agindo de sua própria vontade, matando pessoas, mas depois protegidos pela hierarquia, ou os agentes matando por ordem da hierarquia e sendo protegidos. Por exemplo, a famosa justificativa, né, dos homens da manifestação para provar que se trata de mortes movidos por uma decisão política é o discurso do ministro Laborinho, né, quando dizia que a polícia não está aqui para distribuir chocolates. Ok, é o seguinte, mesmo que magicamente todos os agentes tenham percebido que aquela fala deles é uma licença para matar, mas eles também são adultos. Será que quando eles viram que o primeiro colega deles, que foi apreendido por matar um cidadão, né, foi detido ou repreendido, será que eles não perceberam que não existe licença para matar? Ou seja, a própria acusação é meio absurda. E eu acho que nós temos que distinguir realmente entre acidentes e assassinato voluntário. E, por exemplo, quando se diz que existe a impunidade em Angola, eu gostaria que nos dessem exemplos de casos em que o polícia matou voluntariamente que não foi detido ou repreendido. Por exemplo, no caso da Zungueira Cafrique, o agente foi condenado. Mesmo no caso muito politizado do Caçuli Camulim, o assassino passou algum tempo na cadeia, foi condenado, acho que a pena foi suspensa, mas acho que passou pelo menos 2 ou 3 anos preso, no mínimo. E se você for no Jornal de Angola, meter agente condenado, tem notícias de 2016 em que mesmo agentes da SIC são condenados a 16 anos de prisão por assassinato voluntário. Então, eu acho que dizer que há um clima de impunidade, sem dar exemplos claros, é alimentar essa psicose coletiva, né? Porque é um pouco o que eu vi com a manifestação. Está baseada na emoção e criar um clima de psicose e de medo emocional. Sim, 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 Samuel. Só algo aqui curioso, não sei se é coincidência, se podemos chamar isso de coincidência, é o timing. Eu diria timing aqui é que desde aquele episódio do George Floyd nos Estados Unidos, se estiverem atentos nas redes sociais, há um burburinho, pelo menos na classe ativista do nosso país, né, classe ativista, chamam de classe ativista porque eles já não fazem, parece que já não fazem mais nada na vida, né? Parece que estão totalmente dedicados ao ativismo, tentando utilizar, de certa forma, importar aquele todo discurso, aquele todo clima do Black Lives Matter dos Estados Unidos, tentar importar cá no nosso país. Nós começamos a ver webinars, artigos, a falar sobre suposto racismo institucional em Angola, supostos excessos de, sei lá, da Polícia Nacional. Claro que a Polícia Nacional tem excesso, claro que a Polícia Nacional é corrupta, mas começar a se importar
todo esse discurso mais americano, tentar encaixar, enquadrar na nossa sociedade. Esse caso do Dala acabou por ser aquela janela, aquela oportunidade que eles esperavam, né, para botar esses pensamentos, esses desejos que eles já estavam acumulados. Se formos começar a ver, né, como eu já referi anteriormente, as postagens, você já notava esse clima. Eles estavam, desde o começo do assunto do George Floyd, eles queriam, eles já pensavam em fazer manifestações cá no país, falavam de destruir estátuas, falavam de destruir monumentos e coisas assim, de colonialismo e tudo mais. Já havia aqui um clima de manifestação, um clima da arruaça, um clima de fazer barulho. Só se procurava um motivo, alguma oportunidade, alguma ocasião de botar tudo para fora. Foi exatamente isso que aconteceu com o caso do médico, um caso lamentável, e foi politizado de um jeito que para mim é assustador. Né? É assustador. Vai Sim, falar, Milton. Samuel? E assim, acho que o José e o outro convidado, Pataca, né? Desculpa, é que não estou a ver mais o teu nome. Batala? Deixa eu ligar comigo. Catala? Sim. Ok, desculpa. Sim, vou só para reforçar. Eu também notei o mesmo clima que o Milton estava a dizer, que nas redes sociais as pessoas tinham dizer que é o seguinte: vocês só se manifestam para o que acontece na Europa ou nas Américas, mas nós também aqui temos violência policial e racismo, especialmente quando tinha aquelas imagens dos angolanos a manifestar em Portugal. Então tinha esse ciclo, né, de repreensão, a dizer que nós também agora podemos fazer o mesmo. O que faz lá? Eu concordo com essa parte que o Milton está a dizer. Havia um desejo de manifestar e um desejo de imitar o movimento estrangeiro, mas qual é o que você acha disso? Achas que é uma impressão que nós estamos a ter ou concordas que houve esse desejo de imitar? Não, é assim, eu não sei se é necessariamente o desejo de imitar, né? Porque a violência policial ela é genérica, ela não é só nos Estados Unidos, com o caso Floyd, no Brasil, em Angola. Em todo lugar existe violência policial. O que me assustou no caso especial do irmão americano que foi morto é a publicização que teve e as agendas políticas também que emergiram por detrás dessa situação. Me pareceu que era mais uma questão política do que propriamente uma questão de comoção real pela situação que aconteceu. E então, em Angola, nós precisamos fazer a mesma separação entre aquilo que realmente está a acontecer, desculpem, entre aquilo que realmente está a acontecer e se existe alguma agenda política por detrás motivando essas manifestações e tal. Não vou entrar nesse mérito, vou voltar alguns 2 passos para trás no sentido de que não consigo eu, Manuel, responsabilizar a corporação policial pelo caso do médico. A minha visão e a minha opinião é que devemos responsabilizar indivíduos e, enquanto cidadãos angolanos, precisamos começar a encarar a nossa responsabilidade como indivíduos também. Porque enquanto continuarmos a terceirizar a culpa e a responsabilidade para entidades que sequer sabemos o que é, no sentido de que não é alguém que pode ser responsabilizado, porque não tem como responsabilizar a Polícia Nacional criminalmente. Como é que faríamos isso? Em que ponto da nossa Constituição, da nossa lei, nós responsabilizaríamos a corporação de polícia pelo ato de um indivíduo? Um ponto de ordem. Todos nós concordamos com isso, que a culpa é individual e não da instituição. Milton e... Acho que todos nós concordamos. Acho que no máximo que eu disse é que se o ministro mandou matar e tem prova da ordem, o ministro como indivíduo ou o comandante como indivíduo é responsabilizado. É o máximo que eu disse, não toda a instituição. Acho que concordamos nessa parte. Não, então vamos seguir. Né? Seguindo, de fato, eu acho que não há necessidade de fazer manifestação pelo caso americano em si. Né? No entanto, que existem excessos que devem chamar a nossa atenção e nos levar a tomar determinada atitude, existem. Agora, a minha pergunta a vocês é: o que está por detrás dessa violência? Né? O que causa isso na sociedade? Porque enquanto não lidarmos com as causas dos problemas que nós estamos a viver, estaremos sendo paliativos, né?
vamos fazer lives, vamos fazer manifestações e nunca vamos conseguir resolver o problema de fato. Né? A pergunta que deve mover o nosso debate, a nossa conversa hoje é justamente essa. O que está detrás, o que está por detrás dessa violência? Não é nem só a violência policial, mas a violência do Estado. O que está por detrás disso? Né? Eu vou soltar a pergunta e querer ouvir o Milton e os outros participantes também. Primeiro, queria dizer boa noite ao senhor Giovanni dos Santos, que meteu um comentário no Facebook. E a tua pergunta é relevante, porém, já foi feita em muitos sítios. Eu vou tentar recolocá-la de uma maneira um pouco mais interessante, que é o seguinte. A violência da polícia e a sua incompetência está no mesmo nível da violência e incompetência normal angolana ou acima. Porque é o seguinte, se os policiais estão a ser igualmente incompetentes e violentos como a maioria dos angolanos, então estamos a reclamar em vão. Ou seja, eles se comportam como nós. Apenas acontece que, em vez de serem violentos no bar com seu amigo que olhou para a sua namorada, ele está a ser violento dentro do uniforme e na sua atividade laboral. Ou seja, a pergunta que eu lanço um pouco para você é o seguinte. Mesmo no caso do médico, mesmo no caso digamos, da Zungueira Capric, ou nos outros casos, os polícias excederam a dose normal de incompetência e violência angolana? Eu acho que não. O que vocês acham? Eu acho que isso faria de Angola uma selva, essa tua afirmação. Dizer que Não, eu não estou dizendo que é uma selva. Faria de Angola uma selva Angola onde está selva. todo mundo descontrolado e não acredito que Angola seja uma selva, né? Acho que precisamos tomar alguns cuidados com essas generalizações no sentido de que a Não violência é comum, veja. né? E que a polícia é só um reflexo do que já está a acontecer e que se a polícia é um reflexo do que está a acontecer, então estamos a reclamar em vão. Não sei se estaríamos então em paz, né? Acho que estaríamos numa guerra que não é nem mais uma guerra civil, devia ser o quê? Como é que íamos caracterizar esse estado de espírito que coloca todos contra todos? Hobbes chamaria de estado de guerra, né? Seria isso que você está a colocar ou estou a entender muito mal? Não, Não, eu estou a dizer eu acho que... que Sim, Milton, pode ser. sim, o que eu queria, acho que o que queremos aqui dizer é que existe um caos político e social em Angola, né? É que a Polícia Nacional não é o caso da Polícia Nacional não é um caso isolado, é um caso de todas as instituições do país. Todas as instituições do país são incompetentes, todas as instituições do país não funcionam como deveriam, ou teoricamente deveriam funcionar. Eu penso que esse é o nosso ponto. Porque, né, o comportamento da Polícia Nacional acaba por ser reflexo da falta de treinamento que eles têm, um treinamento devido. Eu falo em cidadania, eu falo em leis, só para ter ideias. Esses decretos presidenciais, estado de emergência, estado de calamidade, que têm sido emitidos pelo presidente da República, os polícias as forças da lei, são que têm de impor, têm de garantir o cumprimento desses decretos. O incrível é que o polícia médio angolano não entende o que está no decreto. Ele não percebe nadinha do que está no decreto. Ele entende, interpreta de forma meio bizarríssima, eu poderia usar essa expressão aqui, de forma muito, muito bizarra, até uma interpretação bastante superficial, para não dizer bastante infantil. Né? Qualquer polícia, em qualquer canto, em qualquer esquina da Angola, se você for fazer perguntas sobre os limites, impostos, okay? Isso vai se tornar algo visível. Então, acaba por ser um conjunto, a consequência de um conjunto de problemas já existentes, né? Incompetência do próprio Ministério do Interior, da própria corporação em si, no treinamento, na instrução, e, claro, do próprio governo como um todo, né? E que revela, inclusive, falhas na própria educação, no sistema educativo do nosso país, e várias falhas estruturais na nossa própria sociedade. Porque parece que em Angola, indivíduos não são formados, não são preparados para viver como cidadãos, né? Ter uma atitude cidadã.
os agentes das autoridades não estão preparados, a maior parte deles não tem nem condições, eu diria que nem condições psicológicas, porque eles não estão nem socialmente habilitados para exercer o cargo, que é um cargo de bastante relevância social, né? Eu penso que está muito mais por aí. Acaba por ser uma consequência de um caos que é generalizado no nosso país. Ok, Milton, Ok. você quer colocar? Quem quer colocar mais uma coisa? Só clarificar. Milton, É o seguinte, acho que o Matala perguntou, né? Só está a dizer se Angola está num estado de guerra constante, se Angola é uma selva. Isto seria tipo dizer que eu estou as minhas palavras ofenderam os angolanos. Eu estou a tentar fazer a descrição de uma coisa. Agora, se a coisa que eu estou a descrever é caótica e é ruim, não é porque eu estou a tentar ofender. Não, eu estou a descrever alguma coisa ruim, então claro que a coisa ruim vai ser ruim. Mas é o seguinte, a lógica da coisa é muito simples. Antes da pessoa ser polícia, essa pessoa é angolana. Então, qual é o nível médio de ordem pessoal, mental e psicológica do cidadão angolano e a sua competência nas suas atividades que ele exerce? Porque se a pessoa já é competente antes de ser polícia, quando ele passa para a polícia, ele é competente. E mesmo dentro da polícia, por exemplo, na nossa Polícia Nacional, você tem um processo interno de seleção. Se você nota, os agentes de trânsito são normalmente pessoas muito mais sérias, muito mais calmas. Ou seja, eles podem pedir gasosa, a questão não é essa, a questão é a seguinte: mesmo ao pedir gasosa, ele é uma pessoa séria e calma e sabe o que está a fazer. Se você compara, por exemplo, com a ordem pública, vai ver que aí você tem pessoas mais impulsivas e mais levadas à violência. Por quê? Este é um processo interno de seleção e se você vai para o trânsito, você não tem a personalidade de ser trânsito, eles te tiram de lá e te põem na ordem pública. Ou seja, antes de ser polícia, a pessoa é angolana. Então, qual é o nível médio de competência do angolano? Porque é o seguinte, os senhores que mataram, por exemplo, o médico, eu acho que em outra situação, nem que eles fossem pedreiros, também seriam os pedreiros desastrados. Agora, o que o Milton disse é importante, é o seguinte, eu não gosto muito da expressão estrutural, porque fica tipo alguém desenhou um sistema e basta trocar o desenhador e tudo fica bom, não, mas eu creio que há, digamos, personalidades constantes que nós estamos a criar, tanto por causa da cultura, né? E, e se a nossa cultura cria pessoas que são impulsivas, violentas e desorganizadas, claro que as nossas instituições, onde nós recrutamos essas pessoas, vão ter os mesmos problemas, mesmo que no topo você coloca pessoas responsáveis e regulamentos que tentam... Desculpe só, tem um comentário aqui do senhor Giovanni dos Santos. Diz, sobre os polícias, a Polícia Nacional de Angola avisou que alguns deles irão voltar na escola para aprender sobre as regras. Sim, é uma boa iniciativa, porque não estão qualificados a exercer o cargo de... Isso até pode ser verdade, mas veja, é o seguinte, uma boa parte da personalidade da pessoa está fixada, é fixa e quase que eterna quando a pessoa chega aos 18 anos. Todas aquelas atitudes e educação familiar que você absorveu, quando chega a 18 anos, é quase difícil você mudar. A única coisa que pode acontecer, por exemplo, é o medo do castigo, pode te impedir de agir sobre os teus impulsos ou, digamos, o aliciamento de uma promoção, né? Mas continuamos. Esse era só um pequeno comentário sobre a pergunta do Sr. Giovanni. Pode dizer, Matala, a palavra é tua. corrigindo, é Catala, Manuel Catala, não Matala. Não, é assim, eu particularmente, Samuel, eu tenho sérios problemas com a questão que eu chamo de terceirização da culpa, e ela vem muito pela generalização das situações, né? Não consigo pensar assim, o angolano ou os angolanos, porque quem é o angolano, quem são os angolanos? Né? Aí você vai ter que pegar 30 milhões de habitantes, fazer um estudo super cuidado para ver se somos violentos, se não somos, se temos as mesmas tendências que os policiais, se não temos. Se existe uma faixa da população que tem essa tendência, aí tudo bem. Aí estamos a começar a ser um pouquinho mais cuidados no trato da situação. Porque que existem pessoas com uma tendência mais violenta na sociedade angolana, isso é óbvio, isso é fato. E a manifestação está aí, conforme você bem colocou. Nos bares acontece isso, na Polícia Nacional acontece
acontece isso, nas famílias angolanas acontece isso. No entanto, ainda assim, não temos motivos para generalizar a situação. Você colocou uma questão que eu pessoalmente discordo, que depois dos 18 anos a pessoa não muda. Eu discordo primeiramente enquanto cristão. Eu acredito que, enquanto cristão, é possível, sim, uma mudança independente da tua idade, independente da tua formação. Existe uma conversão que é possível, sim. Né? E eu não falo isso só porque algum teórico americano, chinês ou tailandês colocou, não, mas porque eu vivenciei isso na minha própria vida. Até os 20 anos, uma pessoa, e depois dos 20 anos, quando me comprometi com Deus, radicalmente eu mudei, e muitas das coisas que eu mudei na minha vida não foram porque eu decidi, não, vou mudar isso, vou mudar aquilo e vou mudar aquilo outro. Não, foi acontecendo na minha vida, e depois de algum tempo eu fazendo um balanço do que aconteceu, nem mesmo eu acreditava nas muitas coisas que foram mudando na minha vida. Então, eu acredito na mudança do ser humano, sim, após os 18 anos, primeiro como ação divina, segundo como ação da educação. Porque senão, se nós não acreditarmos que a educação, por exemplo, seria uma das soluções para mudar a situação de Angola, para cidadãos que já passaram dos 18 anos, então nós teríamos problemas insolúveis. Porque quando você estivesse resolvendo a situação dos que ainda não completaram 18 anos, você teria outro problema, dos que estão com mais de 18 anos, que não vão mudar mais. Eu acho que, primeiro, Manuel acredita que existe um excesso de concentração de poder em Angola, e é esse excesso de concentração em Angola na pessoa do Estado que autoriza algum nível de violência por parte da polícia. Não falo em Angola como se fôssemos um caso isolado, existem diversas outras partes do mundo que isso também acontece. Sim. Um ponto de ordem. Há pouco falamos para evitarmos generalizações, ok? Então, idealizações... Não, mas mesmo generalizações, né? Por exemplo, quando diz que nós temos excessos de violência da polícia, eu gostaria que se dê exemplos, né? Exemplos claros de violência, especialmente violência que não seja punida. Porque se é o seguinte, na minha ótica é o seguinte... Samuel, do jeito que você coloca, é como se a violência punida não fosse um excesso. Pelo fato de ser punida, por exemplo, o caso da Zungueira que você bem colocou, existem diversos, pelo menos eu tenho, acho que uns 2 ou 3 ou 4 vídeos que chegaram até mim de policiais batendo em cidadãos porque estavam sem máscaras, pegando os bens do cidadão. Isso, não entendi. Há bastante. Na verdade, se formos a ver, há vídeos, há relatos. Se qualquer um em Angola, sobretudo em Luanda, vá para a rua e pergunta a alguém sobre relatos de violência policial, né? Há sempre de encontrar alguém que já foi vítima ou alguém que presenciou. Nós vimos isso nas Jungueiras, por exemplo, nas chamadas corridas. Eu já presenciei diversas vezes casos de violência policial. Se não me engano, ainda na segunda-feira, eu vi um caso nos congolenses. Não, na terça-feira eu cheguei a ver um caso aqui nos congolenses. É recorrente, de fato acontece. O que é difícil, e eu aqui concordo com Samuel, muitas das vezes é quantificar, né? Quantificar essa violência. No nosso país nós temos problemas com denúncias ainda, né? Nós ainda não temos uma cultura de denúncia, nós não temos também cultura de estatística, que também é incrível, que Angola não se percebe, quase que não se quantifica fenômenos sociais, sobretudo. É muito mais por isso, né? Porque quando se fala de violência policial, nós temos vídeos, todos temos relatos, mas isso são aquilo que na ciência, na área de ciência, nós chamamos de evidências anedóticas. Anedóticas no sentido de que relatos daqui e acolá em si não servem para descrever ou quantificar a natureza ou quão frequente um determinado fenômeno, né? Mas seria muito interessante talvez alguma instituição de ensino, universidade ou outras instituições, né, pudesse fazer alguma coisa em relação a isso, algum estudo, alguma coisa, para nós poder ter uma ideia precisa
da natureza desse fenômeno no nosso país. Ok. Matala, tens um comentário antes que eu tentar fazer um ponto de ordem? E queres, Não, fazer? é que você ia começar a falar e o Milton falou também. Então eu vou deixar você falar e depois eu falo. Ok. Começando na questão da. Ok, primeiro tem um comentário aqui do Gerson Mavinga. Vocês já ouviram falar da antiga 10ª esquadra Esquima Chiesa IFA no Kazenga, Bom Pastor em Cacoa? Não. Ouvi falar talvez, mas não sei especificamente qual é a pergunta. Mas enfim, é o seguinte. Por exemplo, na questão da punição da violência. Por que a punição da violência é importante? Porque é o seguinte, como é que a polícia pode retirar agentes violentos que consigam, né, escapar do processo de seleção e que acabam dentro do uniforme? É simplesmente os punir retroativamente. Fora disso, não existe outro meio possível para a polícia lidar com esse assunto. Em todos os países é assim, você tem linha de denúncia. A polícia comete uma coisa, mata alguém, há uma denúncia, ele é investigado e ele é punido. Agora, quando a gente mata alguém e não é punido, aí a instituição, ou pelo menos quem está no comando, assume a culpa. Veja, por exemplo, que no Camarões condenou-se a semana passada a 15 anos de prisão uns 10 soldados que tinham executado um manifestante em praça pública 5 anos atrás. Ou seja, eles tentaram durante 5 anos arranjar uma maneira de não punir os soldados. Mas a pressão foi tal que eles tiveram que os punir. Então, por exemplo, agora que estão condenados, já não, a instituição não assumiu a culpa do ato cometido. Porque, fora disso, não tem outra maneira de lidar com esta questão. Agora, a questão da educação, né? Sim, as pessoas podem mudar, mas boa parte da educação é como se fosse um problema, um processo de sedimentação. Ou seja, você vai recebendo atitudes e comportamentos de forma quase que inconsciente, que vão se sedimentando em você e às vezes conseguem resistir a qualquer tipo de processo de educação ao qual você seja submetido. E sim, às vezes há problemas que são insolúveis. Porque é o seguinte, essas pessoas estão vivas, essas pessoas têm esse comportamento. O que você vai fazer com eles? Vai matar eles? Vai tirar eles da polícia para meter aonde? Sem serem polícia, será que isso vai ser um problema político? Porque é o seguinte, tem em conta que há pessoas que são polícia agora em Angola e que eram adolescentes e soldados crianças em 1975. Ou seja, pessoas que eram crianças em 75, que tinham armas, matavam pessoas, eram soldados e e aquilo afetou a mente deles. Eles hoje ainda são polícia, ainda têm um uniforme, estão noutro mundo que eles não percebem, um mundo mais calmo, em que eles não podem resolver a coisa com bala. Agora, o que você vai fazer, por exemplo, com esse polícia? Não pode matar ele. O mais que você pode fazer é tentar controlar ele com o regulamento interno e com a ameaça do castigo e controlar ele com o salário, porque ele sabe, olha, eu tenho que comer e vão me pagar se eu não fizer alguma coisa. Agora, há pessoas que são impulsivas, quando o seu impulso age, ele mata. Opa, é um acidente. Se agora a corporação o proteger, é um crime de Mas, Estado. mas Se a Samuel, corporação punir, a justiça Samuel, foi feita. Sim. mas Samuel, po- po- Samuel, algo aqui, desculpa, antes, eu vou passar a palavra já para o Catala. Só queria aqui, dizer aqui algo. Samuel, essa pessoa que é uma pessoa que em nenhuma parte do mundo deve estar na Polícia Nacional. Ele deve estar a receber um tratamento psiquiátrico, né? Sei lá, a resolver seus traumas, né? E referiu muito bem do fato de que muitos dos policiais hoje, sobretudo de 40, 50 anos, né, alguns também de 30, eram jovens que participaram da guerra, sobretudo da guerra civil, né? Não tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma formação, de ter uma vida normal. Foram para o exército, a força, e depois foram para a polícia. Ok. Mas uma pessoa nessas condições é uma pessoa que precisa de sérios acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psiquiátrico. Ela não pode ser colocada, excepto, né, que se garanta uma sanidade mental a posições como essa, posições que são cruciais dentro da nossa sociedade e posições
que jogam diretamente com vida de pessoas. Né? Eu penso que aqui Eu percebo. esse processo todo do pós-guerra, da desmobilização, entre outras coisas, o governo acabou por pecar muito nesse sentido. Não só na polícia, né? Nas próprias forças armadas, o militar médio angolano, inclusive, horas atrás eu estava a discutir sobre isso. O militar médio angolano é praticamente louco, né? Sobretudo os veteranos, eles são essencialmente pessoas loucas, né? E nunca houve esse processo de transição. E, né? Acontece muito isso. Desculpa aí, passando a palavra. Ok. Matala, vou já te passar a palavra, mas ele falou uma coisa, senão eu vou esquecer. Primeiro, eu estou a beber uma tigra preta, então saúde para vocês. É o seguinte, o que o Milton disse sobre os polícias, que são os polícias que eram ex-militares, só um comentário que vou fazer é o seguinte. Quando nós compararmos, quando nós estamos a comparar algo, né, ou a medir o grau de um problema, temos que saber qual é o nosso ponto de partida. E você não é justo e honesto você tomar como ponto de partida uma situação ideal e teórica. Né? Olha, teoricamente, idealmente, nós deveríamos recrutar apenas as pessoas sensatas e equilibradas para a polícia. Você tem que passar a partir de qual é o teu ponto de partida real. Por exemplo, o ponto de partida real de Angola é que você tinha um país que em 74 deixou de existir e que foi transferido o poder a um outro grupo, né, que tinha que se afirmar no poder e criar um Estado que já não existia mais. E quando você faz isso, você precisa de violentas. Você, quando faz isso, precisa de pessoas violentas. E uma vez que o objetivo de criar o Estado foi feito, o que é que você vai fazer com essas pessoas violentas? Você não pode simplesmente as descartar. Então, ou seja, não tem só o problema policial, também tens um problema político que é real. Então, tudo isso tem que ser tido em conta. Por isso que eu disse, qual é o nosso ponto de partida? Qual é o nível de violência e competência normal do angolano? E será que o comportamento desses polícias está dentro dessa média angolana ou está acima ou abaixo? Porque, claro, há casos, por exemplo, de ações policiais que estão acima da violência normal. Por exemplo, aqueles casos em que você tinha membros da polícia ou do exército que faziam assaltos espetacular, como nos filmes. Não, isso aí, claro que era um grau de violência muito acima do normal. Então, era só essa pequena coisa. Agora a palavra está com o Matala. Samuel, mais uma vez corrigindo, meu nome não é Matala, é Catala, rapaz. Mais um gol de Cuca Preta eu vou corrigir. Catala, né? Isso, Catala. Samuel, eu não consigo, talvez eu esteja olhando a tua abordagem do ponto de vista errado, né? Porque, primeiro, você qualifica a violência, né, como se tivesse uma violência aceitável e outra violência que não é aceitável. De outro lado, você diz que os policiais violentos, eles devem ser mantidos na corporação porque não há o que fazer, teve uma guerra civil, nós não podemos ser ideais, devemos ser reais e tal. Não, eu acredito que enquanto cidadãos, nós temos alguns mecanismos que vão balizar as nossas ações e são mecanismos ideais. O primeiro deles é a Constituição. Como é que nós vamos julgar a ação policial? Primeiramente, a partir da Constituição. Segundo, a partir dos outros regimentos, tanto internos da polícia, quanto os regulamentos legais, os outros regulamentos legais que a nação tem. E são todos regulamentos ideais. São meios de como nós deveríamos nos comportar. Porque se nós não nos atermos a esses princípios, então nós não poderemos julgar sequer o policial que matou o médico. O que nós vamos dizer? Vamos dizer que, não, na verdade, ele não tem culpa do que aconteceu. Né? Porque ele foi uma pessoa vítima da guerra e por ter sido vítima da guerra, ela é uma pessoa frustrada, e essa pessoa mata, e é normal que ele mate. Então, nós devemos aceitar isso como algo comum na nossa nação. E eu acho que tomar uma atitude... Acho que ninguém disse isso.
Calma, ninguém Não disse que entendi. é normal. Desculpe só um ponto de ordem, perdão te interromper, mas Sim. eu acho que ninguém disse que é normal e que ele mata, porque a pessoa que matou é uma vítima. Né? Acho que o máximo que se disse é que não há um meio de você o castigar sem ele agir e não há outro sítio para recrutar eles além da sociedade angolana. Então, se nós temos essas pessoas, são realmente essas pessoas que vão ser recrutadas por uma questão de necessidade. Mas é só isso, desculpa. Sim, não, a questão é, voltando à idealidade, é necessário sim uma idealidade, precisamos criar princípios e valores que vão normatizar e regulamentar a nossa sociedade. Isso não tem como abrir mão. E a partir do momento que abrirmos mão de princípios e valores que vão normatizar nossas ações, então estamos de fato a recriar uma selva que se calhar não existe em África há mais de 2 milênios, né? E outra questão importante a ser considerada também no meu ponto de vista, é que devemos urgentemente reduzir o poder que o Estado tem e devolver o poder aos cidadãos. Precisamos criar uma sociedade onde o polícia não tem a liberdade de sequer esbofetear outro. É esse tipo de sociedade que nós precisamos criar. Lógico, estamos longe dessa realidade, mas é uma realidade pela qual ainda podemos começar a trabalhar hoje. E existem nações que já deram grandes passos nessa direção. Conseguiram eliminar como um todo a violência policial ou social? Não. Mas estão há anos-luz com relação a diversos outros países, e não vou nem citar Angola, vou colocar, por exemplo, o Brasil, onde a violência policial também é extrema. Né? Então, precisamos começar a trabalhar num Estado sem os poderes que tem hoje, que sai esbofeteando as pessoas, que pode matar pessoas. O policial não tem, pela Constituição, direito de fazê-lo. Só que existe também uma constituição social, uma aceitação dessa violência que é velada, primeiro, por nós os cidadãos que não denunciamos. Segundo, além de não haver denúncias, também existe uma defesa corporativa, como você bem colocou. Então, nós precisamos começar a trabalhar na contramão do que está a acontecer hoje, que é a legitimação da violência. Dizer assim, não, existe alguma violência que seja aceitável? Não. No meu ponto de vista, não existe nenhuma violência aceitável. Aí você poderia dizer assim, não, mas então a autodefesa, não, a autodefesa é o que é? Ela é autodefesa. Você foi atacado e você se defende. Você está num estado de legitimidade de ação. Do contrário, você está a ser tão violento quanto. Né? Eu vou encerrar por aqui e pedir para os meus filhos fazerem um pouquinho menos de barulho, só um pouquinho. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Eu ia dar opinião, mas acho que já foi ultrapassado. Sim. Eu só quero colocar aqui uma questão. Epa, José, fala um bocado mais alto. Segundo. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Fala só mais alto. Se tiver baixo, Agora pega uma cuca. Pode falar. Ok. Eu acho que podemos avançar para o segundo tema, não? Ou vamos ainda explorar este? Para este, eu só teria duas questões para colocar e podemos passar para o segundo tema. A questão que nós não abordamos é o efeito da manifestação, okay? Porque nós aqui já discutimos a causa anunciada, né, ou o pretexto da manifestação. Agora, quais são as consequências? Eu vou iniciar e eu vou dizer o seguinte: quando você quando você diz que quer fazer uma coisa, mas essa coisa é impossível, o que vai acontecer é uma segunda coisa. Resumindo, é o seguinte: o pessoal da manifestação, né, a mensagem que ficou era que o governo deveria parar de nos matar, e como aquilo foi politizado, uma das soluções, né, apresentada pelos manifestantes para resolver o problema da violência policial era que tinha que mudar de governo. Eu acho que aqui ninguém disse isso aqui, mas é o que os manifestantes disseram, que tinha que se mudar de governo. Mas é o seguinte: mudar de governo, tendo em conta a história que nós sabemos aqui, mesmo em termos eleitorais, isso não vai acontecer tão cedo. É uma coisa impossível. Agora, se esta solução não vai acontecer, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a consequência da manifestação? Ao meu ver,
a consequência dessa manifestação e desse movimento todo é a deslegitimização da polícia em Angola. Ou seja, pintar a polícia como uma instituição assassina, uma instituição injusta, e isto tem consequências práticas, porque é o seguinte, quando você acusa alguém de um crime e as pessoas vejam que essa pessoa não está a ser punida pelo crime, você está a dar, digamos, aos membros da sociedade uma carta branca para punir essas pessoas individualmente. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, quando você acusa uma minoria étnica, né, de ser injusta e de estar a cometer crimes, por exemplo, os Tutsi no Ruanda, né, os Hutus diziam que os Tutsi são malvados, estão a matar pessoas, estão a monopolizar o poder. Imaginemos que a acusação seja injusta. Se os Hutus, a maioria dos Hutus, viram que os Tutsi não eram punidos pelos ditos crimes, o que é que vão fazer? Vão querer atacar essas pessoas para fazer justiça pelas mãos próprias. Então, a mesma lógica se aplica à polícia. Se nós dizemos que a polícia são assassinos e que eles nunca são punidos pelos crimes, e eles estão acima da lei, então polícias individuais vão ser vítimas de atos de violência. E essa é a parte teórica. Na parte prática, eu vou usar o Congo como exemplo. Porque, por exemplo, no Congo, essa desmoralização da polícia é um processo que já vem acontecer desde o tempo do Mobutu, e mesmo o próprio presidente atual, o Tshisekedi Filho, é também participante desse processo. E agora que acontece que na presença dele, o homem da oposição, né, a democracia chegou, mas foi na presença dele, por exemplo, que eu vi um vídeo em que mataram um polícia, assim, filmando. Os populares lincharam a polícia até a morte. Por quê? Porque já desde o tempo do Mobutu, a polícia é taxada como parte da repressão do Estado. Então, eu acho que, para mim, essa é uma das consequências da manifestação. O que é que vocês acham? Começamos com quem? Com Catala? Começamos com Milton? Eu acho que acho que começam comigo porque eu vou ser muito telegráfico. Conseguem me ouvir bem agora? Conseguimos sim. Ok, eu concordo com o que o Samuel acabou de dizer. Por quê? Porque não sei se vocês já notaram, o discurso desse pessoal chamado de ativista, eu não gosto dos ativistas angolanos, do meu ponto de vista, podem ser qualquer coisa, mas menos ativistas. Você nota que é uma linha de pensamento, não tem como um ativista estar em todas as manifestações. Hoje estão a manifestar porque não tem água, ele está lá. Amanhã porque tem água, ele também está lá. Não faz sentido as manifestações movidas no ponto de vista dos ativistas angolanos. E depois o que acontece? Muitos desses ativistas, na ótica ou na onda de criticar, acabam falando certas coisas que eles próprios não têm responsabilidade sobre aquilo. O policial médio em Angola mora no bairro. E o bairro é violento. E esses ativistas, hoje em dia, quer queiramos ou não, têm um poder de influência muito grande. Quando um desses ditos ativistas vai para a televisão, vai para a rádio, vai para as redes sociais, tomar posições ou seja, tão incisivas contra a polícia, chamar nomes à polícia, isso é muito perigoso para quando aquele polícia voltar na sua casa. Não sei se vocês ainda se lembram, um dos polícias que fazia escolta a um deputado da Assembleia Nacional foi assassinado no seu bairro. Quando terminava a sua escolta e voltava para sua casa, foi assassinado pelos miliantes do bairro. Mas o que garante que amanhã, se esse discurso de a polícia é assassina, a polícia é isso, a polícia é aquilo, amanhã isso não vem acontecer a partir do povo? E visto que nós estamos aqui, concordamos em parte que a sociedade angolana ela é violenta. Eu concordo também porque é só vocês notarem, quem deu conta que nos sítios onde não tem estrada, normalmente fica alguns jovens com umas pás, não sei se tiram areia ou não da estrada, mas pronto, pelo menos simulam e cobram por aquilo, cobram algum dinheiro aos taxistas. E quando o taxista não aceita, sim, isso está a acontecer aqui em Viana. Sim, esse taxista muitas das vezes é brutalmente espancado. Agora, pega esse tipo de violência e transfere isso para um polícia que na sua maioria moram em bairros nesta situação. Eu acho que é muito perigoso esse tipo de manifestação, porque elas, quando tu olhas assim, colocas uma lupa nos seus fundamentos, não tem fundamentação
muitas vezes lógica essas manifestações que acontecem em Angola. É muito aquilo que chamam oba-oba, é muito vamos, 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 vamos. Quando damos conta, estamos todos a fazer barulho e quando baixarmos a voz, ninguém se lembra o porquê que estamos a fazer barulho. Só estamos a fazer barulho pelo barulho. No meu ponto de vista, muitas das ditas manifestações em Angola, fazemos barulho só pelo barulho, só para fazer barulho mesmo. Falamos para falar. E depois, o que acontece? Não tem um fim útil. É mais um ativista que vai achar que. Desculpa, José Palanca. José Sim, Palanca, só para telegrafar ainda melhor a tua intervenção é o seguinte. Uma pergunta útil seria perguntar, concretamente, será que a manifestação permitiu que a justiça seja feita de maneira mais rápida ou não? Acho que isso é. Porque se é tudo pelo oba-oba, eles não nem estão preocupados com o processo judicial que tem a ver com a morte do médico. Será que sim. a manifestação permitiu isso que seja mais rápido ou não? Agora vamos lá ser prático. Naquelas pessoas que se apresentaram muitas das vezes, tirando os médicos, esses ditos ativistas, esses que movimentaram as pessoas para ir nessas manifestações, qual deles depois disso começou a apostar tanto sobre o processo o que aconteceu, o processo judicial, quanto postou naquela parte, naquele momento de comoção social? Qual delas está a postar nas redes sociais o acompanhamento judicial, igualmente como ficou a postar imagens e repostar imagens do médico ensanguentado? No meu ponto de vista, realmente, tipo, todo mundo é livre de fazer manifestação, mas eu não sou obrigado a concordar. E às vezes o que se passa nas manifestações aqui em Angola se você não está a concordar, é para você de qualquer forma está a ser conivente com o Estado ou com a polícia. Então, é isso que nós temos que ter muitas vezes em conta quando nós analisamos essas questões das manifestações em Angola. Que no meu ponto de vista é muito oba-oba, no fim tem um pendor político. Por quê? Porque, vamos só analisar, uns indivíduos que ficam presos, né? Aquele processo de 15 mais 2 ou mais 2, ficam presos a passar fome e tudo mais. Logo que saiu da cadeia, em menos de um mês já lança um livro. Como é? Esse gajo não é um gajo que estava de mar toda hora. E depois tem uma série de coisas que você nota que esse movimento, eu tenho o mesmo problema com esse movimento de ativista, não se sustenta. O outro lá no IGE, não sei se foi morto por meliantes, por amigos, passou o tempo todo nas redes sociais a acusar a polícia, a dizer que foi a polícia, foi a mando do senhor governador. Então, imagina esse tipo de atitudes irresponsáveis, no meu ponto de vista. Isso, algum dia, isso vai causar um grave problema para a sociedade. São atitudes muito irresponsáveis. Essa é a minha contribuição. Ok. Milton, é tua vez? Sim, em relação a isso, eu não vou repetir aqui alguns pontos que já foram levantados tanto pelo Samuel, tanto pelo José. O que eu queria dizer é o seguinte: Angola está em todos os índices, sobretudo os índices ligados a questões econômicas, liberdade econômica, ambiente de negócio. Um dos pontos fundamentais nesses índices, nesses rankings, é muito a questão da segurança. Segurança, Estado de Direito, né, e a questão toda judicial, jurídica. Todas essas manifestações, ao colocar, né, esse status, esse rótulo da polícia de assassina, e de certa forma também atribuir ao próprio Estado, né, que o Estado é responsável por essas mortes, por motivações, sei lá, política e em coisas assim do gênero, isso acaba por manchar a própria imagem do país no exterior. Né? Sobretudo quando você tem ideia de que algumas dessas figuras, desses ativistas, são figuras mediáticas, tipo Luate, que é conhecido em Portugal e tudo mais. Essa notícia, essa imagem acaba por se espalhar, acaba por se tornar algo mundial, algo global, né? Nesse período aqui, sobretudo nesse período aqui na era da informação, na era da internet. E esse acaba por ser o rótulo do país. Angola é o país em que os polícias matam cidadãos, né? E
e a corporação da polícia é uma corporação assassina e o governo é responsável por isso. Essa é a imagem que acaba por colar. Isso é péssimo para os negócios em Angola. Eu não acredito que nenhuma empresa estrangeira, nenhum investidor irá querer investir num país em que não exista segurança, em que não exista é, garantias, né? Que os seus direitos não sejam garantidos por leis. Um país em que tribunais não funcionem, né? Então, tudo isso, ao invés de beneficiar a sociedade como um todo, ou de até de ajudar Angola, né, a ver se tornar esse Estado de Direito, esse Estado de Direito que tantos sonhamos, na verdade acaba por ser um empecilho para o desenvolvimento do próprio país, porque acaba por criar essa imagem de que Angola é uma selva, vou usar a expressão que o Manuel Catala não curte, que Angola é uma selva, está num estado de guerra, que as instituições não funcionam, que a polícia a polícia é responsável por maior parte dos crimes, né, porque essa é a mensagem que está a ser passada, essa é a mensagem que foi passada nas manifestações. Então vai ser péssimo para o nosso país, né, sobretudo na questão econômica, do investimento econômico. Terminei. Manuel Catala, mas já falaste, não? Sobre essa parte? Não, sobre essa parte ainda não falei. Eu concordo plenamente. Vamos já concluir para passar para o próximo tema. Então, certo. Pode concluído telegraficamente. Tá, eu concordo plenamente convosco no sentido de que não devemos fazer generalizações, dizer que a corporação policial é assassina, deslegitimando a própria força policial. Certamente não tem como fazê-lo. Então é necessário singularizar a situação. O policial que matou esse deve ser responsabilizado, porque de certo há milhares de outros policiais que não estão envolvidos em nenhum caso de violência, mas também se tornam culpados por essa situação. Então, devemos tratar caso por caso. Aqueles policiais que se excederem devem ser tratados segundo aquilo que a lei coloca. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que na manifestação eles estavam a exigir uma mudança de governo, que não tem necessariamente a ver com a morte do médico. Lógico que foi uma âncora para puxar diversos outros descontentamentos com relação ao que a nação tem vivido desde 75. Né? Então, existem diversos clamores no seio dessas manifestações. Agora, no meu ponto de vista, as manifestações são legítimas, mas não é pelo fato de serem legítimas que elas têm uma agenda necessariamente coerente. Né? E o populismo que tem se visto também por detrás dessas manifestações, e pior ainda, das manifestações dos agentes políticos, é que mais me preocupa. Porque vamos todos a público apontando aquilo que está errado, mas quase ninguém leva soluções mais objetivas para a situação que estamos a viver. Como Samuel bem colocou, a mudança dos atores políticos, a mudança de governo, não muda necessariamente nada, se os próximos não tiverem uma postura radicalmente diferente da atual. Né? Então, nisso estamos juntos, é necessário não somente se manifestar, até porque a manifestação em si não causou mais ou menos justiça, né? E a partir do momento que a justiça começar a ser feita na rua pelas manifestações, então, de fato, o país está vendido. Né? A justiça ela deve acontecer nas instituições de justiça. Se a rua começar a se tornar os tribunais, então sim, aí vamos nos tornar a verdadeira selva. Passemos para o próximo tema. Sim, só antes de passarmos para o próximo tema, só para nós sentirmos que essa manifestação específica foi uma coisa sem sustentação. É só tu pegares as fotos e ir lendo os cartazes. Tinha lá um cartaz que dizia Ango Fote não é emprego. Numa manifestação foram lá por causa da morte do médico. Outro pedia a exoneração da Silvia Lutucuta. O que a Silvia Lutucuta, a ministra da Saúde, tem a ver diretamente com aquele caso? É uma coisa que eu, no meu ponto de vista mesmo,
Pá, aconteceu, é legítimo, eu até bati palmas, teve muita gente que não está ligada a ativismos que foi lá, epá, é legítimo, mas no meu, epá, eu acho que esse tipo de coisas em Angola são pessoas muito irresponsáveis, as lideranças dessas manifestações. Epa, concordo. E, bom, vou abusar um pouco da minha posição de moderador e uma última frase que é o seguinte. Eu acho que a manifestar é legítimo, todos nós temos direito à liberdade de expressão. Eu apenas, para esse caso aqui particular, eu queria que o Ministério do Interior deveria processar por difamação as pessoas que acusassem a instituição de ser uma instituição criminosa e assassina. Se o Ministério do Interior fizesse isso, iria acontecer duas coisas. Ou realmente há uma conspiração dentro do Ministério para matar as pessoas, e vamos poder talvez descobrir isso com julgamento, ou, não havendo a conspiração, as pessoas são condenadas por difamação, e assim o Ministério do Interior faz o trabalho do Ministério da Educação, que é ensinar as pessoas a pensar de forma mais clara. Acho que podemos passar para o próximo tema. Isso é um pequeno desejo meu. Ok, segundo tema, que é como é que a centralização do poder em Angola cria a corrupção, né? Porque é o seguinte, para quem acompanha o Congo Democrático, todo mundo já sabe que o Kabila saiu do poder e que entrou agora o Tshisekedi, não é isso? Mas se você acompanha a mídia congolesa, vai ver que os congoleses ainda estão desapontados porque dizem que muitas das coisas que acontecia do tempo do Kabila, né, a corrupção, o roubo, a ineficiência do Estado, continua até hoje. E isto mostra que alguns problemas, às vezes, não é o problema do ator, mas é o problema do cenário que está montado. Então, vamos ver no contexto angolano como é que a centralização cria também a questão da corrupção e vamos utilizar a Sonangol, né? Vou aqui ler umas manchetes. Manchete número 1, Novo Jornal. Auditor independente coloca 3 reservas à conta da Sonangol. Isto foi 27 de setembro de 2020, né? Outra manchete, DW, né? Aqui diz, Angola, por que não se faz o inquérito à gestão da Sonangol? Uma pergunta. E, finalmente, Sonangol, a oposição diz que Sonangol é epicentro da corrupção em Angola e pela auditoria. Até agora não há nenhuma acusação formal. Mas como nós todos sabemos, o genro mais famoso de Angola, senhor, como é que chama? Carlos Vicente, né? O genro mais famoso de Angola, que supostamente tirou, embelezou... Carlos Vicente. Manuel Vicente. Carlos Não, Vicente. Carlos São Vicente. Sim. São O Vicente. genro São mais Vicente. famoso de Angola. É São Vicente. Sim, o São Vicente alegadamente fez um esquema de burla aos seguros, vou só explicar resumidamente, em que ele sobrefaturava a Sonangol para servir de intermediário para pagar o seguro na Suíça, supostamente, e ele sobrefaturou a Sonangol numa ordem de 10 vezes o valor normal do mercado, ou algo parecido, e não pagou o seguro na Suíça. E acumulou, em si, um valor de pelo menos 900 milhões de dólares. Então, a pergunta aqui aos nossos intervenientes é como é que vocês acham que a estrutura de centralização do poder em Angola permitiu que casos como esse e muitos outros tenham acontecido? Vamos começar pelo Matala? Catala, desculpa, Catala. Eu diria que comecemos pelo Milton, né? A opinião do Milton nesse quesito para mim é muito importante. Vamos lá, Milton. Sim, a questão da corrupção em Angola. A Sonangol, eu concordo com a oposição nesse sentido. A Sonangol é o centro, eu diria que é o centro de toda a corrupção em Angola. Durante anos, a Sonangol foi a maior empresa do país e foi praticamente a fonte de renda, né, que sustentou todo esse país. Então, é natural que num país corrupto, num governo corrupto, a Sonangol fosse o principal centro, é o local onde se concentrasse todo tipo de corrupção. Esse, inclusive,
é um dos problemas que está até agora no próprio processo de privatização da própria Sonangol, ou de empresas filiais da Sonangol. É que o rombo da Sonangol é muito mais fundo do que as pessoas imaginam. Tanto que há quase desde 2002 não foi feita nenhuma auditoria completa e pública Sonangol, né? Nós temos relatórios daqui e acolá, temos leaks que surgem daqui e acolá, mas de fato ninguém sabe o real estado do rombo que foi feito na Sonangol. Quanto à questão aqui, o tema levantado, é que governos excessivamente grandes, excessivamente burocráticos, eles tendem a ser super ineficientes, não só a gerir recursos, mas também a supervisionar a gestão desses mesmos recursos. Quando nós olhamos para Angola, né, que é um Estado que foi criado dentro de uma filosofia, de uma política marxista, né, de um super Estado que resolve, que é responsável por cada área da sociedade, né, que responde por todos os problemas do país, praticamente todos os problemas do país, né, e tudo é feito com base em laços de amizades ou laços partidários, né, e isso já vem se mantendo desde 1975, né, 45 anos. É natural que acabasse por surgir essa teia de corrupção, né, e essa teia de corrupção não é algo, eu não diria que é algo particular a figuras do Estado, né, do governo central, mas acaba por se alastrar aos gabinetes, departamentos, né, e inclusive instituições do próprio poder local, administração, hospitais e tudo mais. Porque as pessoas assumem cargo não em função da sua relevância, da sua competência, da sua capacidade, né, em resolver ou dar soluções ao problema ou de encontro, ou porque têm capacidades que vão de encontro ao próprio cargo que deverão exercer, mas eles fazem isso, mas eles recebem cargos unicamente em função da sua conexão com o partido, das suas ligações com determinadas pessoas, né? E como essas pessoas não são vigiadas, não há supervisão, eles não prestam contas com ninguém, então é natural que, de certa forma, ocorram, né, esse tipo de fenômeno. É incrível, mas praticamente todos os políticos angolanos, todas as pessoas que exerceram algum cargo político em Angola são milionárias, né? Bens, todos os tipos de bens, tanto financeiros, tanto materiais, são ostentados por todas as figuras políticas angolanas de maneiras totalmente inexplicáveis, né? de maneiras que não faz sentido até de modo natural. É incrível como uma Tizé dos Santos ou uma Isabel dos Santos, né, conseguiu acumular aquele nível de riqueza, né, e ela diz que foi graças ao empreendedorismo, a grande visão dela de negócio e tudo mais, que dá para perceber logo que é uma coisa muito artificial, que num estado muito mais livre, que num país com uma economia de mercado. Telegrafando, Milton. Sim. Ok? Pode resumir? Sim. Não, sim. pode resumir. Já vou terminar. Para passar para o próximo interveniente. Sim. Que numa sociedade com uma economia de mercado, um Estado menor, em que o Estado não acumule tantas funções, em que exista instituições que de fato funcionem, instituições que são de fato independentes, né? que sirvam como um peso e contrapeso para o poder central, né? Isso nunca aconteceria. Né? Nós temos um governo que até hoje tem uma dívida pública, que a maior parte do orçamento geral é dedicado ao pagamento dessa dívida. Até hoje, essa dívida não foi auditada.
ninguém sabe de fato, ninguém conhece de fato a natureza da dívida pública. Nós só temos aqueles dados que oficialmente o governo nos traz, mas nunca foi feita uma investigação, nunca foi demonstrada com clareza. Então, é bastante complicado falar desse tema. Sim, o próximo, obrigado. Próximo. Ok. Certo. Pergunta para o Milton, Na minha opinião, a questão não é como o dinheiro é gasto, né? Eu acho que esse é um problema segundo. A problema primeiro, na minha visão, é por que eles têm dinheiro para gastar. O governo, na minha opinião, não deveria fazer negócios, nunca. Né? E enquanto o governo estiver na frente de um negócio trilionário, nós vamos sim ter problemas de corrupção. Enquanto nós não porque a descentralização política, ela nada é se não descentralizarmos a fonte da corrupção, que é o dinheiro. Né? Porque se você tirar o dinheiro, 90% das pessoas que fazem política hoje em Angola não fariam mais. Porque as pessoas vão para essa vida política justamente como fonte de ganho fácil. Porque não precisa ser empreendedor, você não precisa sequer ter a mínima noção do que está a dizer ou fazer. Você só precisa dizer sim, chefe, levantar a mão, você precisa ser um bom militante, e ponto. Então, enquanto esse tipo de política continuar a acontecer em Angola, nós não temos muito o que fazer. E a nova geração que está a caminhar praticamente para o mesmo caminho é que mais me preocupa. Né? E nós, ditos liberais, nós precisamos caminhar menos no sentido das militâncias e mais no sentido dos investimentos. Nós precisamos mudar Angola a partir da base. Em que sentido? Nós precisamos, de fato, mostrar que o liberalismo ele não se faz com o Estado, o liberalismo se faz com os indivíduos. Nós vamos investir, assim como tenho visto muitos de nós, com as suas pequenas iniciativas hoje, que têm um potencial muito grande. Eu acredito que é isso que vai mudar Angola, porque os dinheiros dos petróleos e outras situações, enquanto estiverem centralizadas na mão de uma minoria, de uma maioria que seja, eles serão sempre nublosos. Nós vamos ter sempre problemas para acessar de onde foram os dinheiros da Sonangol, como é gerido esse dinheiro. Nós vamos ter sempre problemas. Privatização é uma via possível, né? Porque se essa empresa se tornar privada, então os fundos eles vão ser usados segundo o dono. Né? Mas a privatização de uma empresa como a Sonangol não deve ser pensada de ânimo dobre, de forma fácil. Nós precisaríamos pensar e repensar isso muito para não cometermos um erro maior ainda. Né? Então, eu levanto a bandeira da privatização da Sonangol aqui, por exemplo, mas eu não sei, humildemente eu declaro, eu não sei como seria esse processo. Né, a despeito das auditorias que são necessárias, a despeito de tudo que tem que ser feito, eu não sei como é que nós faríamos esse processo de privatizar uma Sonangol se as próprias pessoas que têm dinheiro no país são os ladrões. Eu não sei se não estaríamos finalmente vendendo aos ladrões a Sonangol. Imagina, quem teria dinheiro para comprar parcelas da Sonangol, as maiores parcelas para ter poder de influência na Sonangol? A Isabel e toda essa galera que andou aí a desfalcar o país. Porque o cidadão comum, aquele cidadão que eu vou chamar de cidadão de bem, ele não tem recursos para investir numa ação da Sonangol. Talvez uma ação baratinha, mas nem por isso ele teria influência dentro da Sonangol. Então, telegrafando, né, visto que estamos caminhando para 1h30 de conversa, telegrafando, acredito cada vez menos nessa sociedade, nessa democracia populista, né, e começo a acreditar muito mais numa democracia tecnocrática e não populista, no sentido do poder do povo, porque se o povo quiser um poder que não tem base técnica, nada porque a gestão de um país não é muito diferente da gestão de uma empresa. E para fazermos a gestão de uma empresa, precisamos começar basicamente dos princípios e valores que regem elas, precisamos ter uma engenharia econômica e financeira bem delimitada, bem delineada, com uma visão de futuro claríssima, precisamos ter toda a questão da gestão de pessoal definida, e é isso que não se apresenta
por maior parte dos candidatos à governação da nação. Todas as propostas políticas, elas são generalistas, no sentido de que vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, vou melhorar sei lá o quê. Mas tá bom, o que isso significa então? Você vai melhorar? Não, mas vai começar onde? Isso significa o quê? Qual a tua ideia de educação? Afinal, isso é que não existe. E parece que nós estamos com mais tempo para perder nas redes sociais com um monte de baboseiras do que propriamente para discutir questões reais que mudariam a nossa nação. Por exemplo, o problema sanitário em Angola. Não se resolve o problema sanitário em Angola com política. Lógico, começa-se também por aí, por esse viés. No entanto, teriam que reunir os sanitaristas, teriam que reunir os médicos, teriam que reunir essa turma toda para resolver esse problema. Ou seja, quem vai Amigo, mudar esqueceste o Angola teu são os telégrafo. técnicos. Esqueceste o teu telégrafo. Terminei. Não, é que eu ia falar até I30, né? Tá uma I30, agora estou no minuto 30. Desculpa. Eu queria fazer aqui uma questão para o Catala. Sim, claro, amigo. Sim, quando disse de Sonangol ser posto à venda, né? Aqui o Fortunato comentou que estrangeiros poderão comprar a Sonangol, comprar ações, né, que seria uma opção. Mas eu fico aqui a me perguntar, qual seria o problema de vender a Sonangol para os próprios marimbondos? Quer dizer, se for a única alternativa, para acabar com esse ciclo de corrupção, e esse ciclo de roubo, né, de roubo e de desgraça do povo angolano, não vale a pena vender para Isabel dos Santos, ela que se vira, Isabel dos Santos ou outro qualquer, Manuel Vicente, outro marimbondo qualquer, eles que se virem com a Sonangol e a vida do povo continue. É uma pergunta para mim? Sim, é uma pergunta para todos podem comentar, né? Mas eu falo em particular para o Manuel, né, que levantou esse ponto em relação, quer dizer, se a Sonangol vai ser privatizada ou partes da Sonangol serão privatizadas, quer dizer, os únicos ricos em Angola são os marimbondos. Tá, mas você acha que eles podem comprar a Sonangol com dinheiro roubado? Isso não seria uma compra? E a maior parte desses indivíduos não tem a mínima noção de gestão. Eles têm dinheiro, porque foi roubado. Não foi dinheiro ganho pela sua muita habilidade com gestão. Esse seria um dos nossos maiores problemas. Eles não são empreendedores, são roubadores. São duas situações muito diferentes. Então, você entregar uma empresa de bilhões na mão de pessoas que não têm a mínima noção do que estão a fazer, para mim, seria um grande problema. Vamos vender, sim, mas vamos fazê-lo de uma forma que sequer eu tenho ideia de como. Sim, se eu puder ajudar aqui, um ponto de ordem. Na Rússia, eu estava ouvindo um podcast sobre isto, mitos do século XXI, né? Tem um episódio sobre o fim da União Soviética. E o que se fez na Rússia era dar às pessoas um certificado que diz que cada russo tinha a posse de uma percentagem de ações das grandes empresas. Porém, na prática, essas ações foram compradas pelos oligarcas e foi assim que, por exemplo, o homem da Yukos Oil, né, aquele oligarca, o nome, esqueço-me, mesmo o Ibrahimovic, foi assim que o Ibrahimovic conseguiu as suas minas de ouro. O Estado distribuía as ações a pequenas pessoas e o Ibrahimovic comprou. Mas acho que há maneiras de fazer isso, talvez que não sejam... Bom, era só isso. José também tem um comentário primeiro? Ok, tenho sim. Não sei se vocês conseguem, eu prefiro falar gritando, mas vocês conseguem me ouvir bem? Não, eu não consigo. Ok. Então acho que o meu microfone é que não tá legal. Mas então vou continuar falando no meu modo normal, né? Que é gritando. Ok, nessa questão da Sonangol, eu acho que o meu ponto de vista é privatizar. Como? Eu também não sei, mas que tem que privatizar, no meu ponto de vista. Agora, só falando um pouco da falta de liberdade econômica e o nepotismo, nós vamos fazer aqui, vamos fazer uma análise rápida. Para quem tem contato com essas coisas de ministérios, essas brincadeiras, até administrações, vai notar, ou se já teve a oportunidade de presenciar, ou um dia vai presenciar, ou vai ouvir alguém lhe dizer o seguinte: olha, quando entra um novo ministro, o que acontece? Se esse ministro tiver base na JMPLA, estamos a falar no caso do partido que governa, vai acontecer que uma série de técnicos que estão no ministério como contratados
vão sair mesmo sem terminar o prazo de contrato, o tempo de contrato, que em alguns casos são 4, outros são 2 anos, vão sair e vai entrar uma grande quantidade de jovens vindos da JMPLA sem qualificação técnica para estar naquele cargo, e naquele outro, simplesmente para blindar o ministro, o novo ministro. Essa coisa de entrar, esse grande grupo de jovens, na sua maioria, estou aqui a dar exemplo, se esse ministro tiver base na JMPLA, é desde o topo, desde a pessoa que vai ser secretário do ministro, até possivelmente a pessoa que vai ficar na recepção. Vai ser isso. E depois, uma outra questão que eu gostaria que a gente analisasse aqui é o seguinte. No nosso país, o pouco assim que eu entendo da nossa legislação, ela é muito injusta para quem é empreendedor. Quem tem contato também com pessoas que têm fazenda ou agricultores, sabe da dificuldade que um agricultor tem em Angola de legalizar sua terra, mesmo que ele já viva aí desde os seus antepassados e tudo mais, sabe dessa dificuldade, porque a terra, até onde eu sei, em Angola, é do Estado. E depois o que acontece? Quem legaliza a terra ou quem compra a terra em Angola, né? Não sei até como é que se dá esse processo. Eu só sei que o Cangamba, há tempos atrás em Benguela, ele comprou quase que um município inteiro. Mas uma pessoa não consegue legalizar uma lavra. E quem compra são esses políticos. E o que acontece? O município que o Cangamba comprou é um monte, são hectares de terras aráveis e que estão lá parados. Porque ele não tem capacidade, não sei se ele comprou para quê, com que fim. E o agricultor, muitas das vezes, que estava dentro dessa terra, né, que tinha lá sua lavra, deixou de ter a lavra aí porque ele cercou aquilo tudo, mas não faz agricultura. Depois, isso se reflete em várias empresas que a gente vê aí de pessoas ligadas ao poder político que não tem nenhuma capacidade de gestão, e você vê que a empresa não dá lucro, e nessa pandemia que deu aqui, muitas empresas fecharam no primeiro mês da pandemia. Tipo, é algo inédito, super inédito. Uma empresa aqui supostamente era saudável financeiramente, ela fale no primeiro mês da pandemia. No país do primeiro, mas tipo, não é falir só por falir, é falir não conseguir sequer pagar salário aos funcionários. Então, eu acho que em Angola, sinceramente, eu não tenho muita. Não acredito muito nos políticos, nem nos do governo, nem nos da oposição. Eu não tenho muita esperança nesses políticos. Eu não sei o que será da Angola daqui a alguns tempos. Por que eu não acredito? Porque eu não vejo muita diferença na base, na ideologia, tipo, nas ideias fundamentais dos partidos políticos de Angola. Dá a impressão que são a mesma coisa, só que com roupagens diferentes. Então, não acho que a questão da liberdade econômica José, em Angola. para te ajudar, eu acho que todos eles têm o mesmo programa, que é o seguinte: me eleja para eu resolver o problema de Angola. Eu sou a solução. É verdade, porque se você olhar, por exemplo, as propostas do maior partido da oposição passada, aquilo era uma mistura aí, parece que foi quem fez o programa, são pessoas diferentes, uma manta de retalhos. Em um ponto diz que a economia é liberal, em outro ponto diz que vão aumentar o salário mínimo a $500 ou 50 mil, na altura era 50 mil, $500. Onde é que esse cara, o que esse cara está a pensar? Então, eu tenho muita dificuldade em digerir a questão da liberdade econômica em Angola, porque eu não vejo evolução assim no horizonte, tendo em conta os atores políticos atuais. Porque se sai o MPLA, vai entrar quem? É a UNITA, um partido que te diz que vai ter de um dia para o outro salário mínimo de $500. Como? E aí eu vou ficar por aqui. Ok, primeiro alguém quer fazer uma pergunta antes que eu também intervenha? Desculpe, só tenho aqui uma pergunta. Ok. Fala, é Milton, né? Sim, é exatamente aqui o ponto, né? Aqui o Fortunato falou em relação a essa questão de vender as empresas para, já que os marimbondos roubaram, né, desviaram o dinheiro do país, infelizmente eles não serão presos, pelo menos a maioria não será presa, a maioria não irá pagar por isso. Vamos ser todos honestos,
a luta contra a corrupção em Angola é bastante seletiva, mas parece perseguição política do que outra coisa. Então nós temos essas são as nossas cartas. Nós podemos esperar que venham investidores, que venham pessoas do estrangeiro e queiram comprar empresas angolanas, né, empresas agora estatais. Se não me engano, são 85 empresas estatais que deverão ser privatizadas nos próximos tempos. Nós temos essas opções. Ou eles vêm pessoas do exterior, ou a outra alternativa é vender para os próprios marimbondos. Eu sinceramente eu não vejo problemas em vender para os marimbondos, desde que a privatização dessas todas as empresas, começando com as próprias subsidiárias da Sonangol ou filiais da Sonangol e até a própria Sonangol, seja acompanhada por uma abertura dos próprios mercados, né, por uma redução do tamanho do próprio Estado. Né? Recentemente o Estado houve eliminação de ministérios não, gabinetes, de institutos, se não me engano, 50 institutos, 50 institutos e departamentos e direções foram eliminadas, deixaram de existir. O que me surpreende é que eles eliminaram esses institutos, eliminaram essas direções, mas não houve um corte de pessoal. Se não houve um corte de pessoal, o que ocorreu? Todas essas pessoas acabaram por ser distribuídas para os outros ministérios, outros institutos e direções que permaneceram. Ou seja, houve um corte aparente, né, do Estado, mas não houve um corte de pessoal, né, que é algo meio confuso. O que precisa acontecer é um Estado menor, mercados mais abertos em todos os setores, tanto de energia, tanto de água, tanto o setor petrolífero, e vendo as empresas, mesmo se for marimbondos a comprar as empresas, comprar com dinheiro roubado, tá bom, comprou com dinheiro roubado, mas desde que o mercado esteja aberto e que haja concorrência, né, haja possibilidade de haver concorrência, eu vejo que é o menor dos males, né, do que nós ficamos nesse lenga-lenga de vamos privatizar Sonangol ou não. Para privatizar Sonangol, nós vamos ter de fazer a auditoria. Se fazer a auditoria, todos os nomes que durante as últimas décadas pilharam esse país serão expostos. Se esses nomes serem expostos, vamos ter a maior crise política do nosso país. Vamos ter de prender todo mundo. E vai se prender todo mundo em Angola? Claro que isso não vai acontecer. Né? Se a própria Lava Jato no Brasil tá no lenga-lenga, eu não imagino cá em Angola. Então, eu penso que isso acaba por ser a alternativa mais viável no nosso país. Vamos vender para Isabel, vamos vender para o Manu Vicente, vamos vender para o próprio São Vicente, vamos vender para todos os marimbondos. É uma proposta audaz, Milton. Estás pronto para as reclamações? Mas, enfim. Do meu ponto de vista, alguém quer fazer uma pergunta do Milton sobre esse comentário que ele fez? Alguém discorda com a venda aos marimbondos? Ou marimbombos? Eu não tenho nenhuma questão, porque para mim privatiza. Como? Não sei, mas privatiza. Ok. Eu tenho uma questão nesse ponto, né? Talvez já tinha dito, nem convém repetir por muito tempo, mas eu acho que eles deviam ser proibidos de comprar. Vamos vender então para o exterior. Vamos vender para quem não roubou de nós o dinheiro para comprar uma empresa pública. Vamos vender para o estrangeiro, então. Qual o problema de ser estrangeira a empresa? Provavelmente eles vão organizar de forma melhor a própria Sonangol. Se fosse vender, uma das cláusulas seria não vender para esse povo, né? Para esses caras que ficaram roubando do povo angolano. Agora é lógico que isso é só o sonho do Manuel, né? E se forem vender, eles mesmo vão comprar. Então, quem está mais próximo da realidade hoje é o Milton, né? E eu estou sendo bastante idealista. Ok, percebo. No meu ponto de vista, iniciando do princípio, é o seguinte: a estrutura econômica de um país geralmente quase que impõe a estrutura política que é possível naquele país. Por exemplo, numa sociedade agrária como
como os Estados Unidos e um pouco como o Brasil, o facto da fonte da riqueza, né, ser distribuída por um número de pessoas, né, elevado, 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, leva ao facto de que é possível você ter um sistema político mais descentralizado. Os Estados Unidos, além do tamanho, é que você não tinha só a riqueza sendo produzida em Nova York, tem a riqueza produzida em todos os estados, e todos os estados têm, digamos, um parecer a dar sobre os destinos, né, do país. Agora, em Angola, o facto de que você teve a destruição de uma economia colonial em 74, porque tiveste 100 mil portugueses que foram voados, que voltaram para Portugal, né? E todos os seus empreendimentos foram destruídos. E, claro, não foram substituídos por Angola, porque você não pode simplesmente substituir de pé para a mão tantas atividades assim. E o facto de que a fonte de rendimento mais próxima era o petróleo, e que para você controlar o rendimento do petróleo, o que você precisa? Precisa do controle de Cabinda, o controle de Luanda e o controle de um exército que consegue manter a comunicação entre as duas coisas. Então, sendo a fonte de rendimento centralizado, impõe um sistema político centralizado. Então, sem uma mudança de Angola para um sistema econômico que seja descentralizado, por exemplo, na base da agricultura ou da indústria, não será possível ter um sistema político descentralizado. Este é do meu ponto de vista. Não se trata aqui simplesmente de fazer apologia da diversificação da economia, como dizem, não. Eu estou a dizer, cada angolano, cada um, se quer realmente democracia em sua vida, tem que procurar na sua vida ser independente e ter uma fonte de rendimento e de trabalho independente do Estado. E se o Estado nós não precisamos nada do Estado, é mais fácil nós exigirmos termos uma voz independente. Então, este é um pouco... para mim, essa é a fonte maior da corrupção que há em Angola. Porque é o seguinte, além da fonte de rendimento ser centralizado, vamos ser claros, antes da independência, todo esse pessoal já geriu alguma fonte de rendimento dessa magnitude e tamanho? Eu acho que não. Acho que a única pessoa que era, digamos, alguém de posses era o Lúcio Lara, né? O pai do Lúcio Lara era rico, mas enfim, era um rico novo. Tinha umas fazendas, tinha negócios e a família Lara tinha dinheiro. Talvez os Laras estavam habituados a gerir alguma coisa, mas o resto da turma, será que estavam habituados a gerir alguma coisa? Alguém pode me ajudar com isso? Não, o resto da turma não tinha a mínima noção de gestão, até porque eu vi um membro do MPLA, não vou lembrar agora o nome, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, quando eles começaram a lutar por Angola, era uma mata. E quando a luta por independência começou, então começou também em Portugal a ideia de que devemos popularizar Angola com português e desenvolver uma economia menos extrativa e mais local, né, para que eles pudessem se estabelecer de fato. Mas ele disse que quando começa a luta por independência, não existia essas grandes estruturas que foram criadas, as metrópoles que se criaram, e tampouco a Sonangol era o que é hoje, né? E ele falando era o que é hoje, não o que é hoje em 2020, mas era o que é hoje quando eles tomaram finalmente o país, com contratos com os Estados Unidos, contratos com a Europa para fornecer petróleo para todo mundo. Ele disse que essa estrutura não existia quando eles começaram a lutar pela independência. Aí eles ganham a independência e a pergunta é o que faremos? Né? E às vezes eu me pego no pulo também com essa questão. Se nós tomarmos Angola, o que faremos? Né? Por isso é que, em vez de centralizar de novo a responsabilidade, assim como o Samuel o fez, em vez de centralizar, eu descentralizo, que cada um seja responsável pelo seu próprio destino. Né, que cada um se responsabilize pela sua própria iniciativa. E isso que vai mudar Angola. São as pequenas iniciativas que vão descentralizar a dependência de um poder econômico único. Então, quando os agricultores rurais tiverem a capacidade econômica de se manter por conta, eles não vão votar
por terem ganho 2 charruas ou 2 bicicletas. Isso para eles não é problema, eles compram por conta. Né? E isso vai funcionar para todos os outros empreendedores que vão buscar recursos no mercado de capitais, por exemplo, se estiver aberto, e não mais numa cunha, num padrinho que eles têm dentro do partido. Então, abrindo a economia, né, os bancos privados começarem a funcionar como isso mesmo. Só que também temos um problema hoje aqui no Brasil, por exemplo, que os bancos privados fazem mais negócios com o Estado do que com os próprios cidadãos. 90% do capital que eles têm, eles dão para o Estado, para que o Estado possa fazer desfazer. Eu acho que... Sim, então eu acredito... Não entendi. Sim. Não, isso, pode resumir, já vamos concluir daqui a pouco, já são 2 horas. Perfeito. Né? Então, eu acredito que a liberalização da economia, ela também é parte da nossa mudança de consciência enquanto cidadãos, né? Que vamos descentralizar a coisa toda. É isso. Ok. É isso, vou só utilizar só 1 minuto para acabar o meu comentário. Sim, as iniciativas próprias, quando cada angolano for capaz de ser independente, será mais fácil você ter uma política mais descentralizada. E agora, em relação à privatização, realmente, eu acho que a fonte de rendimento central é necessária para Angola existir como Estado. Especialmente porque, como por exemplo o Milton disse, já se habituamos a um nível de gastos ao qual está difícil, do qual é difícil recuar. Por exemplo, como eu disse, né, tinha 5 ministérios, extinguiram 2, supostamente, mas o número de funcionários continua o mesmo. Então, sair dessa coisa assim da pé para a mão é impossível. Então, a fonte de rendimento para o Estado vai ter que ser o petróleo para o futuro próximo e médio prazo. Agora, o que fazer com a Sona Angola, eu não sei. Talvez manter na esfera do Estado com a melhor gestão, ou talvez privatizar. Mas acho que o importante aqui é, se realmente é difícil encontrar pessoas qualificadas para gerir aquilo, se calhar é vender. Ou se não é vender, ou trabalhar no sistema de contratação. Que é, o Estado contrata qualquer que seja a empresa que está disponível no mercado para fazer o trabalho que o governo quer, e aí paga a empresa e recebe o lucro da venda do produto. Acho que assim seria mais viável. E acho que é como o que é feito na maioria das indústrias cá. Então, acho que já temos 2 horas. Se cada um tem, digamos, 1 minuto para concluir a sua intervenção, e podemos encerrar o chat, encerrar o programa. Eu acho que Vamos iniciar com o José Palanca. eu ia ficar por último, mas ok. Eu sei que. Pronto, eu acho que para esse primeiro podcast foi muito bom, mas eu queria dizer que eu não me vejo como a solução para Angola e nem acho que nós estamos aqui a falar somos a solução para Angola. Porque não sei vocês, mas eu acho que eu não tenho noção do real problema. Dá para falar mais alto? Compra telefone em condições, Milton, mas espera só. Como eu ia dizendo, eu não acho que nós somos a solução para Angola e nem acho que nós temos a real noção do problema. Né? Nós estamos a falar e é importante que nós aqui não nos coloquemos como a solução do problema, senão vamos estar a cair no mesmo erro que os outros, nossos mais velhos cometeram no passado, em acharem que não podiam coabitar ou conversar ou sei lá, cooperar nesse processo de independência, cooperar na administração com os portugueses. O mesmo erro que pessoas de esquerda, ativistas angolanos têm cometido. Por exemplo, uma pessoa ativista angolana que diz que vai criar partido. Falou tanto do seu partido, mas em um debate, quando perguntaram quais eram as linhas orientadoras do seu partido, não conseguiu falar. Então, eu acho que é muito importante nós termos a noção disso. E eu sou para arrematar aqui, eu não quero salvar Angola. Eu quero que o caos continue
até no ponto em que todo mundo chegar à conclusão que temos que partir para o separatismo. Esse é o meu ponto, a minha linha basilar, ou separatismo ou federalismo absoluto. Se não, podemos, eu não quero nada, quero separatismo ou federalismo absoluto. Mas a me abusar, porque eu sou homem da Angola, una é indivisível. Mas enfim, próximo comentário, Milton. Sim, embora eu seja favorável até ao separatismo, até o federalismo, mas eu sou muito menos radical em relação a isso. Eu penso que é necessário que haja mudança na nossa sociedade, mas eu não almejo, eu nem cogito uma mudança que viria por via política. Via política, eu não vejo isso, pelo menos a curto, médio prazo. Né? Não vejo isso acontecer. Eu penso que em ambas questões que foram debatidas aqui hoje, tudo passa muito mais em iniciativas, uma mudança que virá através da iniciativa individual, né, e de ações na comunidade, ações de um fórum muito mais educativo, para mudar a postura, o pensamento do angolano, de um pensamento muito mais, de um pensamento coletivista, de um pensamento populista, para um pensamento mais assente na realidade, muito mais prático, e muito mais voltado para o desenvolvimento pessoal e para a resolução de problemas reais, sobretudo problemas a nível da comunidade. Eu penso que é dessa forma que nós, aos poucos, vamos poder reverter essa tendência que nós temos para cada vez mais, um Estado cada vez mais centralizado, né, essa noção do Estado mais centralizado, para uma noção de cada vez mais descentralização, começando por indivíduos, depois famílias, depois bairros que sejam autossustentáveis, que sejam economicamente sustentáveis e que possam se manter socialmente. Né? Eu penso que é a partir desse ponto que haverá mudanças políticas, né? tanto na questão das instituições, como a Polícia Nacional, e tanto na questão da corrupção, né? Do fim da corrupção e do reforço dos próprios tribunais e do império da lei no nosso país. Ok, é tudo por hoje. Sim, é tudo por hoje. Já todo mundo comentou? Falta o Catala. Falta o Qatar, sim. Para assim, finalização, duas questões. Primeiro, reduzir o Estado a 10%, 30 deputados técnicos, nenhum ministro, secretários de Estado, continuidade salarial. O que é continuidade salarial na minha visão? Você se elegeu como engenheiro, continua ganhando o intermediário de engenheiro. É pouco dinheiro, tudo bem, vai investir na iniciativa privada. Você se elegeu como professor, ser professor de carreira, então vai ganhar o teto nessa área aí, porque ninguém vai sustentar o teu luxo. Quero muito luxo. Tá bom, vai na iniciativa privada e se vira lá. Isso na questão Estado. Por outro lado, a questão ainda mais, reforçando o que já foi dito aqui, reiterando somente, iniciativa privada. É isso que vai mudar o país. Mas nada. É tudo. É tudo, então, muito obrigado a todos que participaram no nosso podcast de Panda número 1. Esse é o número 1, né, José? Sim, é o número 1. Sim, muito obrigado a todos os ouvintes que fizeram comentários e perguntas. Então, nos encontramos aqui a próxima semana. Muito obrigado e boa noite e bom domingo para todos. Boa noite. Bom domingo. Boa noite.